Patrocinadora de material esportivo inicia negociação para tentar desbancar a Adidas no Flamengo. Mengão massacra rivais nos cariocas do novo milênio. Rossi perto de bater novo recorde de gringos no Brasileirão ou no Brasil. Gabigol interage com torcedores após homenagens no Maracanã. Jogada de efeito de Carlinhos empolga a torcida do Mengão e o Tite avisa que não vai poupar jogadores na Libertadores. Essas e outras notícias você acompanha agora no canal Paparazzo Rubro Negro. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega daquele jeito. Fala, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Cara, muito bem-vindos aí ao nosso canal. Cara, o Flamengo aí com essa vitória maiúscula. Daqui a pouquinho eu partindo aí para Colômbia também, né, cara, onde vamos acompanhar, fazer a cobertura, acompanhar esse jogo do Flamengo aí contra, né, o Milionários lá em Bogotá, né? E a gente tem essas notícias aqui para passar para vocês. Por exemplo, essa que é a patrocinadora de material esportivo aí, que é da seleção venezuelana, inclusive, entre outras seleções de menor grandeza, procurou o Flamengo com uma proposta maior que a Adidas, mas ouviu algumas exigências aí do marketing do clube. A empresa italiana Givova entrou em contato com o Flamengo e recebeu algumas exigências como garantia de produção de 2 milhões de peças por ano, além de uma distribuição em todo o território nacional. O Flamengo também queria o pagamento mínimo de 100 milhões de reais por ano em royalties e retainers, tá? Caso não atingisse esse valor com a venda de produtos, o restante teria que ser pago pela empresa. Além disso, né, teriam que garantir de forma gratuita pelo menos 50 mil peças para atender a demanda dos esportes rubro-negros, tá? Então, são exigências que o Flamengo fez para a empresa que chega aí para disputar com a Adidas. Apesar das propostas chegando na casa de 100 milhões de reais, valor que o clube considera bom, outros fatores são levados em consideração, tá? Como o valor da marca, né, que está patrocinando o clube. O clube entende que a Adidas e outras famosas do mercado, como Puma, Nike, são grandes o suficiente para estampar a marca do Flamengo. Já, no caso, tem uma preocupação com a globalização do clube, né, e o valor a ser pago pela empresa nem sempre falará mais alto. Então o Flamengo aí, pensando na marca também, né, que a marca que vai fechar com o Flamengo seja conhecida. Se não for conhecida, tem que pagar mais. Mas o Flamengo prefere uma marca conhecida. Vamos falar do Felipe Luiz. A equipe sub-17 do Flamengo venceu a primeira partida na Adidas Generation Cup, né? O time do nosso queridão superou o Atlanta United dos Estados Unidos por 1-0 com um gol de Ítalo. Garoto bom. Ainda no gramado, o Felipe comentou sobre as diferenças encontradas ao jogar a competição. Tá? Ele vinha fazendo alguns amistosos no Brasil, né? Jogou também alguma competição aqui no Rio de Janeiro. Agora ele fala, temos muitas coisas diferentes, cultura das equipes americanas, europeias, asiáticas, equipes de todos os lugares, aonde eles vão encontrar situações diferentes do que estão acostumados a encontrar quando jogam aqui as competições do Brasil, né? E os amistosos. Gramado, clima, muda tudo, né? Então o Felipe Luiz falando sobre essa situação. O próximo confronto aí que o Flamengo vai ter é neste domingo, às 15 horas, hoje às 15 horas, tá? Vai enfrentar o Portland Timbers. Então vamos todo mundo ficar ligado aí às 15 horas, horário de Brasília. E cara, em 1995, queria falar agora da questão do Carioca, né? Que o Flamengo vem tirando aí a diferença. Na verdade, abriu já, né? Tirou completamente a diferença e abriu. É inacreditável o que o Flamengo vem fazendo. 95, aquele fatídico ano do centenário, o Fluminense chegou a 28 estaduais, 5 a mais que o Flamengo. Em 2024, quase 30 anos depois, menos de 30, o Flamengo vai alcançar seu 38º estadual, 5 a mais que o Fluminense. 10 títulos a mais no período, é um verdadeiro massacre.
Tá? O Flamengo, então, muito perto do 38º título carioca e abrir 5 do Fluminense. E após a vitória na final, durante a coletiva, o técnico Tite comentou sobre a possibilidade de poupar jogadores. Abre aspas para o Tite. Não vou poupar. Eu aprendi na vida que sempre o próximo passo é o mais importante. E isso me fortalece numa coincidência, se eu ficar olhando por cima da situação. Estou falando de coração aberto, né? E você vai acompanhar mais declarações do Tite, a segunda parte da coletiva que a gente gravou ontem, que ficou muito grande, a segunda parte se acompanha daqui a pouco. Eu quero falar do Rossi agora, do Flamengo, nosso goleiro, que fica perto de bater o recorde no futebol brasileiro. O goleiro rubro-negro atingiu mais de 1000 minutos sem sofrer gols na vitória de 3-0 sobre o Nova Iguaçu pela final do Carioca. Considerando aí jogos oficiais, o goleiro chegou à soma de 1055 minutos sem sofrer gols no jogo de ida da decisão. A contagem não considera o amistoso realizado contra o Orlando City nos Estados Unidos em janeiro. No empate em 1-1 do Flamengo com a equipe da MLS, o Rossi levou um gol do atacante Angulo, né? Mas não vale, porque era amistoso, a gente está contando jogos oficiais. Em jogos oficiais, o Rossi não busca a bola dentro das redes desde a derrota do Flamengo para o São Paulo no Morumbi. O gol marcado por Luciano ocorreu na última rodada do Brasileirão da Série A em 6 de dezembro do ano passado. O argentino já havia superado a marca de Cantarelli, que sustentou 959 minutos de invencibilidade entre novembro de 78 e fevereiro de 79, tá? E agora busca outras metas, outros recordes. Ele pode superar o goleiro do Internacional, né? De acordo com informações do historiador gaúcho Raul Pons, Rossi está perto de alcançar a marca de Benítez. O goleiro paraguaio, que seria campeão brasileiro pelo Internacional em 79, totalizou 1.142 minutos invicto entre maio e junho daquele mesmo ano. Na lista do historiador colorado, Benítez ficou 12 partidas sem levar gols durante o Campeonato Gaúcho de 79. Na relação consta também um amistoso contra o Internacional de Limeira. Ou seja, o Rossi não tem amistoso, mas tudo bem, o Rossi poderá ser o recordista entre os goleiros estrangeiros no futebol brasileiro se terminar sem ser vazado aí nessa terça-feira diante do Milionários da Colômbia pela estreia na Copa Libertadores da América em Bogotá, né? Jogo às 19 horas de Brasília. E após a torcida do Flamengo dar um show e cantar o nome do Gabigol após o jogo da final do Carioca, o atacante foi às redes sociais retribuir o carinho, né, mesmo vivendo um momento difícil, já que foi punido aí e está suspenso do futebol. E tem ainda como recorrer, óbvio, e tentar um efeito suspensivo, mas ele foi lá na plataforma X e se manifestou. Nós, por nós, pelos nossos. Ele, né, se dirigindo à torcida, e o Braz até falou que dentro do possível ele está bem. Ou seja, que está muito mal, está muito chateado, muito triste, né? E a gente torce que tudo se resolva e que ele possa voltar a jogar, voltar a treinar no Flamengo. É o nosso Gabigol, críticas à parte, a gente sempre quer o melhor do jogador e a gente quer o Gabigol fazendo gols e ajudando o Mengão a conquistar os títulos do predestinado, né? A gente tem aqui agora para vocês um momento registrado pela Raíza Simplício, que movimentou as redes, né? Bombou, viralizou, que foi um passe ali de letra, né? do Carlinhos durante o jogo do Flamengo, né? Vamos dar uma olhada nesse lance que empolgou a nação rubro-negra, né? O Carlinhos, que está contratado, falou como jogador do Flamengo. A gente pode colocar aqui de novo aí as aspas do Carlinhos, né? Falando sobre essa reta final, esse jogo final que ele vai ter que fazer pelo Nova Iguaçu, mas dizendo como é que foi saber que ele era jogador do Flamengo agora, que estava sendo contratado, né, que ficou sabendo ontem apenas antes do jogo. Vocês vão acompanhar agora o lance do Carlinhos, a entrevista dele e o restante da coletiva do Tite, que a gente não trouxe ontem, tá certo?
Tamo junto, convido você a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas, utilizar o cupom PAPA nas lojas espaço-rubro-negro.com.br e loja.flamengo.com.br, 5% de desconto utilizando o cupom PAPA. E agora com vocês aí, os nossos bastidores, esse momento aí do Carlinhos, a entrevista e a coletiva para quem não acompanhou a segunda parte. Fato inédito na sua carreira, né? Você jogar já tendo sido vendido para outro clube. O próprio presidente do Flamengo, vice-presidente Marcos Braz, anunciou minutos antes do jogo que você tinha um contrato, fechado um contrato de 3 anos com o Flamengo. E aí eu te pergunto, apesar de um jogador já com uma certa experiência, 27 anos de idade, é diferente você jogar uma final já sabendo que quando acabar a final você vai justamente para o adversário? Como foi trabalhar isso na sua cabeça e de que forma se comportou durante o jogo? Cara, para mim foi tranquilo. Como eu falei em outras entrevistas, eu já estou focado ainda no Nova Iguaçu, né? Continuo focado, eu quero ser campeão, né? E depois, quando eu for para lá começar a treinar com meus novos companheiros, aí sim pensar em ganhar títulos com o Flamengo, né? Mas por enquanto eu estou totalmente focado aqui, então eu soube administrar legal. Se fizesse um gol no Flamengo? Acho que tinha que comemorar, não tem jeito. A explosão do gol, né, é o mais importante. Carlinhos, queria que você pudesse falar sobre esse acerto. Como foi para você como jogador? Você falou ali no campo que está sendo a realização de um sonho. Queria ouvir de você aqui como é que foi essa negociação até agora o acerto com o Flamengo e também a sua relação com o Tite. Eu não estava sabendo de nada, ser muito sincero. Do nada meu empresário chegou e falou que a gente tinha acertado, né? E fiquei muito feliz porque todo mundo quer jogar no Flamengo, né? Então eu não sou diferente, graças a Deus estou indo para uma grande equipe do futebol. O Tite, eu fazia bastante treinos com ele no Corinthians, né? E eu era muito novo, subia para treinar direto, ele me botava eu para treinar direto entre o elenco profissional. E isso amadureceu bastante, né? E agora eu tô podendo trabalhar com ele de novo, vai ser um prazer. Carlinhos, mas você falou com ele já, depois disso tudo? Não, ainda não, a gente não se trombou ali não, né? Ele na correria dele, eu na minha, a gente não chegou a se falar ainda não. Eu queria fazer uma outra pergunta para você, que eu vi vários pontos sobre a sua história, uma história de vida muito bonita, diga-se de passagem. Eu queria que você contasse pra gente, você ficou sabendo há pouco tempo, né? Mas você conseguiu dar essa notícia pra sua mãe e como é que foi? Ser bem sincero, ainda eu não falei com a minha mãe não, nem com a minha esposa eu falei ainda. Eu fiquei muito focado no jogo, porque final tem que jogar com a vida, tentar ganhar de todos os jeitos, porque isso aumenta até o currículo, né? Então ainda eu não falei ainda, agora todo mundo já está sabendo, não precisei falar, até elas. E é só comemorar. Mas você ficou sabendo hoje, então? Fiquei. Antes do jogo? Antes do jogo. Uma última questão, camisa 9 do Flamengo é o Pedro. É um excelente jogador, a gente sabe da história dele. A gente está vindo aí para um ajudar o outro aí, ao Flamengo conquistar títulos. Sucesso. Valeu. Estreia na Libertadores entre os 2 jogos finais do Campeonato Carioca. Agora, o Flamengo tem 2 jogos de Libertadores com um jogo da final do Carioca entre eles. Porém, é um jogo, claro, que vocês falaram, eu entendo esse discurso e eu concordo com ele de que não tem bobo no futebol e não está ganho, ok. Porém, a gente está falando de 2 jogos de Libertadores. E aí eu queria saber se existe a possibilidade, por conta do que aconteceu hoje aqui, do jogo do final de semana que vem se tornar um jogo onde vocês possam fazer algumas mudanças pensando nas partidas da Libertadores. Obrigado e parabéns. Não. Eu aprendi na vida que sempre o próximo passo é o mais importante e que isso nos fortalece numa ascendência. Se eu ficar olhando para uma segunda situação, é o primeiro possibilidade de retrocesso que tem. Não, estou falando assim de coração aberto, não. Boa noite, professor Tite, César, Bruno Castanha, parabéns pela vitória.
Queria falar um pouquinho do jogo. No primeiro tempo, hoje, especialmente, o Flamengo pecou em muitas tomadas de decisões ali naquele último passe ou na última finalização. Fez um placar maravilhoso, mas a sensação é que poderia ter sido maior ainda, né, esse placar. Então eu pergunto para você, isso foi referente agora a essa parada ou é uma situação que o Flamengo precisa melhorar, né, para frente? E César, você deve, um atleta, deve ter jogado várias vezes na altitude. Na terça-feira agora o Flamengo tem estreia na Libertadores na Colômbia. Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência e a questão da logística aí para esse jogo. Obrigado. Nós tivemos uma experiência importante, né, no passado recente, um resultado conseguido com a seleção, né? Isso está com os dados essa parte de logística, cuidado do Departamento de Saúde, né, dos médicos e dos preparadores físicos também. A gente confia muito nesse processo, né? E, assim, como atleta, eu tenho mais resultados positivos, né? E como gestor também, né, na altitude do que negativos. Então, retrospectiva, analisar sobre isso, né? Se você já chega com uma mentalidade que vai ser difícil, que a dificuldade é muito mais nossa do que do adversário, isso pode trazer um sentimento de inferioridade, mas quando esse psicológico e também esse processo de o momento de chegar, o horário de chegar, como chegar, em termos até de refeições também, a gente tem tudo isso muito bem organizado e entendo aí que essa parte física não deve ser algo que venha a nos prejudicar. O penúltimo passe, essa finalização, é um mérito, e quando ele trazia o Nova Iguaçu, ou a gente empurrava ele para trás, e ele numa marcação baixa, a pressão no nome da bola era sempre muito forte. E a qualidade da equipe do adversário em neutralizar essas infiltrações e essas coberturas curtas é que também nos prejudicava. Teve esse componente também. Fábio Barcelos, Família da Nação. Tite, recentemente você esteve na seleção brasileira, né? E hoje há um desinteresse por parte do público em geral. E eu queria saber o seguinte: a seleção brasileira jogou agora recentemente, não só a seleção, mas os clubes, os jogadores do Flamengo e de outros clubes. O Dorival Júnior, técnico da seleção brasileira atualmente, fala do resgate do torcedor brasileiro em voltar a se juntar à seleção. E eu queria saber o seguinte: como haver esse resgate se a jogadores dos clubes durante meio turno de um campeonato, por exemplo? O próprio campeonato e os clubes seus afiliados. O Flamengo me orgulha muito em ter tido a oportunidade de vir para o Flamengo e ter o convite. Eu sei que eu estou no Flamengo como técnico, e isso me orgulha muito. A comissão técnica nos orgulha muito. A construção que nós tivemos, esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, né? Esses jogadores da base que vem se consolidando, a equipe que a gente veio antes se remontando e se reajustando. Tem tantos aspectos que eles são importantes e que agora esse é o meu chão, esse é o meu orgulho, é fazer o melhor trabalho possível. Nós fazemos o melhor trabalho possível no Flamengo. Boa noite, Tite, César Sampaio, parabéns pela vitória. Vinícius, MS Web Rádio. Eu queria que você falasse um pouco sobre a marca que o Flamengo chegou hoje, né? O primeiro time na história do futebol a chegar à marca de 13 mil gols, 13.001. E desses 3 de hoje, 2 foram construídos, os 2 últimos construídos no campo de ataque, pressionando e roubando a bola do adversário. Ajuda aí, Cleber. Surpreso pelos números, não sabia. Nós ficamos felizes também porque, assim, tudo isso é trabalhado, né? Assim, é o resultado primeiro de um diagnóstico, de uma identificação, né? E de simulações dos treinamentos. Então, sim, a gente fica muito feliz porque hoje
nós fizemos por merecer esse resultado, né? Não foi o acaso, foi trabalho, foi o resultado de um processo árduo de preparação, de entrega, de confiança dos atletas, né? Então, feliz, né? Esses números aí surpresa, mas sempre é bom quando o feedback é positivo, sempre é gratificante. Equilíbrio, vai falar de novo em equilíbrio, né? Não adianta tu fazer um monte de gol e tomar uma porrada de gol lá atrás. Tu vai ficar inconstante e sem segurança, sem confiança. Não adianta tu ficar não tomando gol se tu não fizer lá na frente e não agredir o adversário. É uma lógica no futebol, é tão simples, mas toda vez que se foge num ponto de equilíbrio, tu está mais perto de perder. Bota a bunda lá atrás, vai perder. Quer botar 8 atacantes e não tem um compromisso em compactar a equipe naquelas diferentes alturas da bola, vai perder. Ou a chance de perder ela é maior. Tentar equilibrar sem abrir mão de novo, volto a dizer, a equipe que eu acho que ela tem uma média de 2 pontos, quase 2,5 pontos por jogo, de gol por jogo. E sólida, então é difícil, é difícil. É a última aqui. Boa noite, Tite. Boa noite, César. Parabéns pela vitória. Guilherme Soares, da Web Rádio Audioativo. O sistema do Flamengo, ele tem por característica ser sólido defensivamente. Porém, tanto Varela quanto o Ayrton Lucas, muito criticados no final do ano para o início do ano, eles vêm apoiando bastante no ataque. Como você vê essa evolução dos laterais e o ganho de confiança, como você pouco acabou de dizer, para o restante da temporada? Muito obrigado. Nós enxergamos de maneira positiva, né? É interessante, sim, esse processo de construção na fase ofensiva, então tem toda uma elaboração, a gente não tem um prato pronto, porque a cada jogo a dificuldade ou o espaço ele aparece em um determinado local e cabe a nós identificarmos esse local e trazermos estruturas para que a gente possa, assim, colaborar por o adversário para trás e transformar esses espaços em oportunidades de gols e, ao mesmo tempo, neutralizar, né? Como o Tite disse, é um equilíbrio aí, né? A lógica do jogo é fazer gol e não tomar. E esses atletas, na reposição, eles terem tempo ou coberturas para que não deixem esses espaços vazios. Então, é mais ou menos por aí, enrolei, mas se a gente... Os adversários também, como nós observamos entrevistas dos adversários, eles também veem as nossas. Nós temos externos que abrem o campo e que tem muita velocidade. Aí não dá para botar lateral lá. Vai estar dois corpos, não ocupam o mesmo espaço, né? Sim, no mesmo lugar. Espaço, né? Então eles vão fazer uma função diferente, uma função diferente.